tudo bem? Prazer, eu sou Rossana Estrela. Hoje eu quero conversar com você, mamãe. Hoje é diferente, vou conversar com você. Mãe, pai ou avó, ok? Vamos lá. É sempre muito importante a leitura ao longo da infância, principalmente, né? A leitura de um livrinho, de uma historinha, porque ajuda muito no faz de conta e isso desenvolve a mente, a criatividade, a habilidade de lidar com situações. A história é muito importante dentro da educação. Cria uma relação de amizade, ficar mais juntinho quando você lê um livrinho toda noite para o seu filhotinho. Já pensou nisso? Então, além disso, estreita também a relação da criança com o objeto, livro, né? O que hoje em dia cada vez está mais difícil de criar essa relação por causa de internet, por causa de televisão, por causa de meios digitais. Mas é importante a relação com o livro, com o caderno, né? Mexer, sentir, isso é bem legal. É um treino, é um hábito, uma questão de hábito. A gente não pode, depois que a criança cresce, falar: poxa, você não pega um livro, se ela não foi treinada desde a infância, né? Geralmente, muitas coisas caem na responsabilidade da mãe, do pai, do avô, né? Mas é importante, principalmente na infância. Vamos lá. Também desenvolve a imaginação, a criatividade, o faz de contas, como eu já falei. É o meio da criança se expressar também através dos seus sentimentos pela leitura. É uma arte. Isso provavelmente não é nenhuma novidade para você. E a novidade é que a numerologia pode te ajudar no tipo de leitura mais apropriada para o seu tipo de filho. Já pensou nisso? Às vezes, uma certa história pode interferir a vida inteira daquela criança. Por exemplo, a minha avó contava uma história que quando toda a família, quando todo mundo ia dormir, os brinquedos acordavam. Tipo no Toy Story, né? Os brinquedos acordavam, se moviam, tinha a vida dos brinquedos. E aí o que passou a acontecer? Eu passei a não dormir. Então eu ia dormir, eu ficava despertada a madrugada inteira com um sentimento de preocupação, um sentimento de estar prezando pela minha família. E quando a primeira pessoa da casa, que geralmente era o meu pai na época, acordava para ir trabalhar e tal, aí eu pegava no sono, aí eu dormia. Então, muitas vezes eu acordava meia-noite, eu acordava meio-dia, acordava às 11, porque eu ia dormir 6, 7 horas da manhã por causa de uma historinha que minha avó contou, gente. Imagina, minha avó nem sabia que essa história me influenciou tanto assim, né? Mas até hoje eu tenho dificuldade de dormir na hora certa por causa disso. Então, é importante a gente associar qual a historinha para o tipo de personalidade do seu filho. Por exemplo, se o seu bebê tem muito número 1, por exemplo, o número 1 em evidência no mapa numerológico, ele curte ficar sozinho, aprecia o silêncio, ama o seu cantinho. Então, evita contar histórias para ele que o amiguinho do porquinho, por exemplo, sofreu muito. Desculpa. Evita historinhas que o porquinho se sentiu muito mal, muito depressivo. Evita isso. Fala mais historinhas que o porquinho, o bichinho, se uniu com a galinha, com a girafa, com o patinho e foram todos felizes. Isso vai evidenciar mais essa característica do 1, de ser muito individualista. Então ele vai ver desde a primeira infância que é importante se unir com outras pessoas, com outras raças, outros estilos, outras culturas, ok? Se o seu bebê tem muito 2, por exemplo, no mapa, tem um número 2 muito forte, o seu bebê considera que a felicidade do outro é a própria felicidade dele, que só cresce ajudando o amiguinho e sendo ajudado. Ok que é assim, mas se o amiguinho não o ajuda, ele vai sofrer se sentindo muito desprezado. Então também não é por aí. Então o tipo de historinha precisa evidenciar, como fábulas de Esopo, por exemplo, que são maravilhosas as fábulas de Esopo, onde tem a cigarra e a formiga, que mostra que eu também preciso olhar para a minha sobrevivência e fazer a minha parte.
E não só ajudar o outro, depender do outro, porque às vezes eu quero muito ajudar o outro, mas o outro não está aberto a receber a minha ajuda. E aí vai fazer com que essa pessoa que tem o número 2 em evidência que sofra bastante. Então é através do tipo de historinha que vai direcionar realmente os valores, a filosofia de vida. Então a numerologia ajuda em tudo, até em qual tipo de historinha contar antes de dormir para ter bons sonhos e não pesadelos. Ok? Se você quer saber a melhor história para o seu filho, a melhor história para o seu primo, a melhor história para o seu neto, fala comigo, que aí a gente analisa o nome todo com a data de nascimento e eu te ajudo. Um beijo grande, eu sou Rossana Estrela, prazer!